Eu queria saber se a gente pode, se o grupo, alguém do grupo 14 está por aí para fazer a apresentação. Então, Raul, você quiser fazer, você está com o seu PowerPoint? Tô sim, professor. Você pode fazer a apresentação, então? Pronto, na hora. Só espelhar aqui. Raul? Deu certo aí, professor? Tá aparecendo a tela? Eu acho que vai começar a aparecer agora. Quando tiver tudo ok, você pode me dar um toque? Por enquanto não está aparecendo a tela aqui para mim, não. Pelo menos. Raul, para mim tá aparecendo a tela. Eu acho que o professor. Tá aqui na apresentação para todo mundo? Pra mim tá. Tá, né? Eu acho que eu tenho que escolher a tela de Raul aí, né? Pronto. Eu escolhi já a sua tela. Agora eu tô vendo. Tudo certo, professor? Beleza, Raul. Beleza, pode começar aí. Pronto. Primeiramente, boa noite, pessoal. Eu me chamo Raul. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu pude identificar lá na empresa Tanlux, que foi ela que foi a escolhida para estar fazendo o trabalho de gestão ambiental. E aí, falando um pouquinho da caracterização da empresa, o que eu posso passar para vocês é que ela está localizada no município de Macaíba, lá no Distrito Industrial, e aí em relação à parte de fundação da empresa, eu coloquei duas datas aqui, né, 2 anos, que seria 2005 e 2018, que são, 2005 foi de fato quando ela foi fundada, que ela, em 2018, foi quando ela foi passada para o atual gestor, Leonardo, e aí a empresa em 2005 era dos pais dele, e aí em 2018 ele assumiu e teve algumas mudanças na empresa, podendo trazer um pouco mais de tecnologia e inovação para a indústria. E aí, como eu tinha falado, é uma indústria muito centrada na parte de produtos de limpeza e higiene. E aí hoje a sua principal atuação está em supermercados, também com atacarejos, distribuidoras, serviços em gerais, como hotelaria, próprias indústrias também, eles também atuam com essa parte de limpeza, e o próprio cliente final, que é aquele que compra da gôndola, né, de fato. E aí, em relação ao seu quadro de funcionários, hoje eles atuam com 13 funcionários, que são contratados da empresa de fato, e tem alguns, se não me engano, são 7 vendedores externos que atuam como representantes de venda, que são eles que fazem as negociações, né, da empresa com os clientes das empresas, tanto os donos de supermercado, tanto os donos de distribuidora e dessa parte de serviço, e a parte de cliente final, de fato, é com o supermercado. E aí, em relação aos seus produtos, a gente pode dividir a linha deles em duas. Primeiro, a linha doméstica, que é aquela mais comum para o pessoal usar em casa, e aí os produtos que tem nessa linha são lava-louças, amaciante, lava-roupas, limpa-alumínio, sabonete e desinfetante. E aí é bom a gente falar que nessa linha doméstica eles contam com o volume de 500 ml e de 2 litros, normalmente, para esses produtos. E aí a linha profissional, que é mais voltada para essa parte de serviços que eu tinha falado anteriormente, ela pode contar com desinfetante, lava-louças, desengraxante, detergente clorado, água sanitária e limpa-vidros multiusos. E aí a diferença desse produto da linha profissional é que na linha profissional, tanto o volume do produto, ele é de 5 litros, ou seja, muito maior que o da linha doméstica, né?
com uma concentração também, um produto bem mais concentrado, que rende muito mais e tem um preço maior também, consequentemente. E aí, partindo um pouquinho para as ODS que eu pude identificar, né, lá na Tanlux, a primeira que a gente pode citar é, de fato, saúde e bem-estar, que seria a terceira, principalmente porque eles atuam, né, com essa parte de material de limpeza e de higiene, que isso aí, com certeza, ajuda na saúde e bem-estar dos colaboradores, porque, além deles estarem produzindo esses produtos para o cliente final, em relação aos seus colaboradores, eles também fazem alguns combos promocionais para os seus próprios colaboradores estarem comprando e reinvestindo na marca, para que a marca cresça e se fortaleça. E também eu posso citar em relação ao álcool em gel, que passou a ser produzido durante a pandemia. A partir do momento que a pandemia chegou aqui no Rio Grande do Norte, eles enxergaram a oportunidade de estar trabalhando com esse tipo de produto e tiveram que comprar uma nova matéria-prima para estar fazendo o álcool em gel. Antes eles só trabalhavam com álcool 70, e aí eles passaram a trabalhar com álcool em gel, que foi um produto bastante demandado nessa quarentena, e aí eu vou falar até um pouquinho posteriormente sobre esse caso. E aí, o segundo ODS que eu pude identificar lá foi em relação à igualdade de gênero, principalmente por conta do número de mulheres nos demais setores. A gente gostou de definir lá na Tanlux que eles têm o setor de produção, que é de fato o setor operacional, do pessoal que vai estar fazendo os produtos de limpeza, os produtos de higiene, e também tem os outros setores, que seria o administrativo, o financeiro, logística e o de vendas, né? E aí a gente pode identificar que tem um número muito grande, principalmente nos setores de logística e o financeiro, um número muito grande de mulher, e isso vai totalmente a favor desse quinto ODS, né, que seria de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E aí, partindo para o sétimo ODS que a gente pode identificar lá, que seria de energia limpa e acessível, isso foi bastante voltado, principalmente pela instalação recente de painéis solares na indústria. O gestor falou com a gente recentemente que eles tinham instalado esses painéis para conseguir uma energia limpa e renovável, né, na Tanlux, para que ele gere essa energia de forma sustentável para a empresa e também que com o passar do tempo isso se pague, né, que o retorno seja viável para eles e eles não tenham que gastar tanto com essa parte de energia. E aí, partindo para o quarto ODS, seria o de consumo e produção responsáveis, que a gente pode identificar, e é muito voltado para o próprio produto deles, né, que hoje a gente pode dizer que o produto deles é biodegradável, porque eles atuam com a parte do rótulo, normalmente os rótulos desses, por exemplo, detergente, de alvejante, os rótulos ele tem um material que é um pouco menos degradável, que é um pouco ruim de se degradar, de fato. E aí lá eles usam um papel que é um pouco mais fino que esse material de rótulo, e esse produto é totalmente biodegradável e eco-friendly, né, podemos dizer assim. E, além disso, as próprias embalagens, que são feitas de plástico recicláveis, e o que eu pude identificar desse 12º ponto seria essa parte, de fato, do produto dele. E aí, em relação às ODS propostas, que eu pude ver que a Tanlux poderia estar incorporando no seu trabalho, né, eu pude colocar a 9, que seria em relação à parte de indústria, inovação e infraestrutura, onde a empresa poderia estar investindo um pouco mais nessa parte de eficiência de processos e de diminuição de desperdícios, para que o consumo seja feito da melhor forma possível, para que não aconteçam muitos desperdícios na hora da produção, para que ele consiga produzir mais, gastando menos, e isso aí, consequentemente, agredindo menos o meio ambiente, né? E também a ODS número 15, que seria mais voltada para a vida terrestre. E aí o que eu posso falar em relação a isso foi muito voltado à papelaria. Lá na Tanlux, eles ainda utilizam muitos papéis, principalmente no meio administrativo, até mesmo na parte da produção, por parte do gerente, que é o encarregado de estar fazendo os pedidos, estar fazendo as ordens de produção. Eles utilizam muitos papéis, e aí eu enxerguei, né, a possibilidade de estar utilizando documentos de forma online, através de sistemas na nuvem, por exemplo, planilhas, que poderiam estar colaborando com essa ODS número 15. Além disso, eles têm a possibilidade de estar utilizando o marketing digital sustentável, que seria muito de estar incentivando seus próprios consumidores a
conseguirem fazer tanto uma lavagem, né, com a utilização dos seus produtos mais sustentável, por exemplo, tendo um rendimento maior no produto e dando alguma dica para um produto render um pouco mais, com menos água, e também voltado para a parte dessa parte também de poupar papel, né, que a própria empresa poderia estar ajudando os consumidores em relação a isso. E aí, falando um pouquinho sobre o impacto do Covid-19 lá na atuação deles, o que eu posso trazer aqui para vocês foi que, exatamente como eu tinha falado inicialmente, eles conseguiram um novo produto, né, que seria o álcool gel. O álcool em gel, né, que eles antigamente só faziam álcool 70 mesmo, líquido, e não tinha tanta saída, era um dos produtos, assim, que eu posso dizer que tinha menor retorno para eles, porque não era muito demandado, e aí a partir da pandemia do Covid-19, surgiu essa nova demanda por conta da insegurança, né, e da questão da limpeza e da higiene durante essa pandemia, fazendo com que o gestor fosse atrás de uma matéria-prima nova para que ele conseguisse fazer esse novo produto, que seria o álcool em gel, e quer queira ou quer não, esse foi um impacto positivo, né, que o Covid trouxe para a indústria. Foi uma nova forma deles estarem fazendo um tipo de produto diferente para um consumidor um pouco mais amplo, né, porque quer queira ou quer não, todo mundo hoje passa o álcool em gel, necessita do álcool em gel para estar fazendo suas atividades diárias, principalmente fora de casa. E aí, além disso, foi muito voltado para os posicionamentos das redes sociais deles hoje, porque eles passaram a postar vídeos ensinando a utilizar os seus produtos. Por exemplo, você tem uma máscara em casa, ele ensina como você lavar aquela máscara da melhor forma, para que você reutilize ela e não descarte sem necessidade. E também outro impacto bastante forte lá foi em relação ao modelo de home office. Como eles são uma indústria, não era possível fazer 100% da sua atuação home office, porque uma indústria precisa do maquinário, de todos os funcionários estando presentes para estar fazendo toda aquela atuação, mas parte da sua equipe, principalmente administrativa e financeira, conseguiu fazer essa atuação via home office, conseguindo fazer atuações, atividades em casa mesmo, sem nenhum tipo de dificuldade, e foi bastante proveitoso para ele, porque, com certeza, diminuiu como posso dizer, a questão das pessoas estarem circulando bastante na fábrica, isso diminui a possibilidade de ter alguma contaminação. E aí, acho que o trabalho era isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito bom, Raul. Parabéns aí pelo trabalho. Até relacionando com o tema de hoje também, da nossa aula, que é a questão da economia circular, eu vi uma reportagem que uma unidade do Senai, eu não lembro agora de qual estado foi, uns pesquisadores, junto com o setor industrial, esse setor de detergente, né, produtos de limpeza, eles desenvolveram um componente que é um espessante, né, que é esse componente espessante, ele é colocado no álcool, para que o álcool ele fique espesso, né, para poder ter o álcool gel, né. Então, eles desenvolveram a partir da celulose e do eucalipto. Então, eles teve processo de patenteamento, isso foi uma coisa recente, agora, semana passada, que teve essa reportagem. Então, isso é interessante porque, por exemplo, no caso do álcool gel, eles vão conseguir encontrar esse espessante no mercado nacional agora, né? Assim, um produto nacional, que era um dos grandes problemas que essas indústrias que estavam se programando para produzir o álcool gel, eles não estavam encontrando o espessante porque ele é importado, né? E está tendo uma demanda muito grande por conta dessa questão da higienização do coronavírus. E agora, assim, de repente, é um exemplo, assim, que se podendo evitar o uso desse tipo de matéria-prima que vem do petróleo, por uma matéria-prima que é mais sustentável, isso é uma coisa bacana também. Então, isso pode ser uma estratégia de repente, tentar substituir matérias-primas, né, na fabricação, na composição de produtos, por, de repente, uma matéria-prima que seja mais sustentável, como é o caso, de repente, dessa matéria-prima aí da celulose, do eucalipto, que pode, de repente, inclusive,
o preço fica até melhor do produto, né? Porque você não está Exato. importando, é uma matéria-prima local, entendeu? Show de bola. Então, parabéns aí. Obrigado. E grupo 14? Oi, Nada? professor, sou eu. Oi, tudo bom? Alô? Oi, estão preparados aí Aparecendo? para apresentar? Então, eu tô sozinho, porque meu grupo sumiu, aí eu fiz sozinho. Tem problema? Não, tem não. Você está com a apresentação ou você quer apresentar mais tarde? Não, eu tô, só que ela tá no computador e eu tô falando aqui no celular, então acho que eu tenho que entrar 2 vezes na aula. Não, então vou fazer o seguinte, a gente vai ter vai dar um intervalo mais tarde, e aí depois a gente dá uma olhada nisso aí, mais tarde, tá Tudo certo? bem. Beleza, então eu mandei por e-mail do senhor também. Tá, vou dar uma olhada aí mais tarde. Qual o seu e-mail? É Laskieves 10. É um monte de consoante, que é meu sobrenome. Tá, depois dá uma olhada aí. Tudo Beleza. bem. Pessoal, então vou começar aqui a apresentação, aqui um conteúdo que eu preparei para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela. A gente vai estar falando aí sobre a questão da economia circular. Assim, uma pergunta, o que é economia circular? Assim, uma pergunta importante. Basicamente, a economia circular ela tá associada a uma resposta que seria como circular mais, reciclar mais, né? Então, como é que a gente pode, de repente, algumas matérias-primas, alguns produtos que em um modelo linear, esses produtos eles estão indo para o lixo, né? Estão sendo descartados. Como é que, de repente, esses produtos, essas matérias-primas, elas poderiam estar sendo recicladas, né? Estar sendo reaproveitadas, tá certo? Então, isso é uma das perguntas aí que a gente pode estar fazendo. Eu vou fechar aqui a minha câmera para, de repente, estar consumindo menos banda, certo, de internet, para, de repente, não ter nenhuma interrupção aí. Então, o que é economia verde? A gente tem uma definição aqui, isso começou um pouco através de um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, que a iniciativa Green Economy, ou de Economia Verde, isso foi lançado em 2008, tendo o objetivo de mobilizar e reorientar a economia para investimentos em tecnologias verdes e infraestrutura natural. A PNUMA, ela define a economia verde como uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. No caso, essa economia ela é fundamentada em 3 pilares: a valorização e divulgação de serviços ambientalmente corretos para consumidores, geração de empregos no marco dos empregos verdes, a questão dos green jobs, e definição de políticas nesse sentido, para gerar empregos nesse segmento, e instrumentos indicativos do mercado capazes de acelerar a transição para uma economia verde, né? Então, essa questão desses instrumentos aqui, hoje a gente vai estar estudando um desses instrumentos não voltado ao mercado brasileiro, mas voltado ao mercado europeu. Eu tive a oportunidade de participar lá nos Estados Unidos desse evento aqui. Eu acho que foi 2018, eu acho, esse evento. E o nome do evento era Talk Trash City, né? Então, esse evento aqui, ele aconteceu algumas vezes, e eu tive a oportunidade de participar de um desses eventos aí que foi organizado na cidade de Nova York. Então, que ele era voltado aí, ele aqui falando aqui, ó, a cidade de Nova York, departamento de Nova York de saneamento, e esse grupo chamado Zero Waste, né, o lixo zero, eles organizaram um evento, esse evento aí, Talk Trash City, e aí tinha inscrição pelo Eventbrite, e aqui estavam alguns empreendedores que participaram lá dessa apresentação.
né, que foi em um bar, né? Aqui são os empreendedores. Esse primeiro é um brasileiro. E aqui foram alguns negócios que foram apresentados lá. Esse Fab Scrap, né, que era uma empresa que ela coletava restos, né, restos de tecido, né, retalhos de tecido para reciclagem, né? Então, isso tem muitas empresas na área de moda lá em Nova York, né? Muitas escolas de design também. Então, muita coisa relacionada à moda, design em Nova York, e muitas fábricas, né, pequenas fábricas, facções assim, de moda, né, e essas facções, elas gerando muito resíduo têxtil. E, no caso, essa empresa aí, ela fazia a coleta desses resíduos aí para, de repente, criar novos produtos, né, então, eram muitas vezes retalhos que é um problema para quem trabalha com confecção também, que muitas vezes é um volume grande, e então eles inventavam novos produtos com esses retalhos, né? Ok? Então, isso era uma das empresas. Ó, geralmente são pessoas que tem um pessoal ligado à universidade, ou no caso, essa fundadora aqui era a Jéssica, e aí ela tinha aqui a formação dela, ela trabalhava com roupas, reciclagem de eletroeletrônicos, e ela tinha mestrado na Universidade de Colômbia, né? E aí a formação em biologia e educação. E aí, falando um pouco sobre o negócio dela, né? Ela, no caso, ela cobrava também, parece, $35 por um bag, né? Para poder pegar isso na empresa da pessoa, né? E se, de repente, essa empresa que estava descartando o resíduo, ela tivesse um convênio, se tivesse um convênio com eles para coleta regular, esse preço poderia baixar. Então, outra empresa, que era a empresa do brasileiro, era essa aqui, que era a GoBox. Então, qual era a proposta da GoBox? Aqui nessa primeira foto aqui que vocês estão vendo, as pessoas, elas muitas pessoas trabalham, assim, em escritórios lá no centro de Nova York, e elas almoçam na rua, né, fazem refeições na rua. E o que acontecia ou acontece em Nova York é que as pessoas, em cada lugar que elas vão, são esses recipientes, né, esses boxes aí, são diferentes de empresa para empresa, né, que vende esses alimentos. Então, essa empresa aí do brasileiro, ele estava propondo o seguinte, que fosse um container padrão para todas as empresas, ou de repente essas empresas que aderissem ao programa. Então elas usando o mesmo container, nessa segunda foto aqui, a pessoa estaria fazendo o retorno desse container, que ele seria reciclado, ou na verdade não é nem reciclado, ele seria limpo, né, higienizado para o reuso. Como seria um embalagem padrão para vários fornecedores de alimentos, aí, de produtos de refeições, eles não teriam, se o produto tivesse higienizado, não teria problema eles estarem reutilizando, né? Porque na minha casa mesmo, essas embalagens, a gente limpa, lava e higieniza para estar, de repente, acondicionando alguma coisa, né? Reutilizando. Então, você veja, normalmente, esse tipo de produto está sendo jogado no lixo, né? E esse tipo de container aí, isso gera uma quantidade de resíduos absurda, e na proposta dele, então, desse serviço logístico, digamos assim, ele teria vários pontos de coleta, que é essa foto do meio aqui, que a pessoa, de repente, comprou a refeição em uma lanchonete. Então, a pessoa saiu, sentou numa praça daquela lá de Nova York, se alimentou, e depois teria o container nas ruas para estar, em alguns pontos, para estar fazendo a coleta desse container.
Então, esses containers, depois que esse ponto de coleta estivesse cheio desses recipientes, sei lá, então iria lá fazer a coleta, a limpeza dos containers, e depois haveria a entrega, o fornecimento novamente para os provedores de refeições, para que eles reutilizassem esses containers, né? Então, eu achei uma ideia bem interessante essa aí. Aqui ele fala por que o GoBox. Então a ideia seria reduzir o resíduo, fácil de utilizar, e também ele seriam containers duráveis também. 3 características que ele estaria tendo, né? Aqui ele fala, por exemplo, encontre as empresas que precisam de tempo, e encontre também locais de coleta ou de coleta dos recipientes, né, dos recipientes sujos. Então, de repente, ele deve ter um apoio de um aplicativo, que é aplicativo, ele teria um mapa, por exemplo, Nova York, teria os vários fornecedores, as ruas lá dizendo onde é que está cada empresa que utiliza esse sistema aí, e ele teria também no aplicativo, com o GPS, informando para ele onde é que está, de repente, os locais para coleta desses containers, né, desses recipientes aí. Uma outra empresa é uma empresa que ela trabalha com resíduo orgânico. Então eles faziam coleta de resíduos de alimento, né, para compostagem e geração de biogás. Então era uma outra empresa que é Industrial Organic, né, que eles trabalhavam com isso também. E, no caso, uma outra empresa que eu achei interessante também foi essa aqui, a Repeat Roses. Essa Repeat Roses, o que é essa empresa? Isso aqui, nessa imagem aqui, tem não dá para entender direito, mas isso aqui seria uma igreja atrás, uma igreja. Então, o que acontece? Ocorreu um casamento, certo? O casamento ele foi todo decorado com várias rosas, né, foi ornamentado, a igreja foi ornamentada com várias rosas para o casamento, e essas rosas elas vão ter uma utilidade só na hora do casamento, e depois elas vão ser descartadas. Então, muitas vezes, ela falava, então, muitas vezes eram 300 quilos de rosa, 500 quilos de rosa que eram descartados. Então, isso acontece no mundo todo, né, de repente, esse modelo, e isso acaba gerando, se transformando em lixo, essas rosas. Imagina o seguinte, que quem trabalha com agricultura sabe, assim, que o cuidado que você precisa ter para que essas rosas, elas cresçam e elas cheguem a uma fase adulta com beleza, né, com toda a vitalidade. Então, quanto recurso não foi consumido para que essas rosas elas chegassem a uma característica com padrões comerciais, né? E elas são utilizadas nesse momento, depois são descartadas, são transformadas em lixo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram parcerias, essa empresa, a Repeat Roses, eles fizeram parcerias com empresas de casamento, empresas também de eventos corporativos, e também com comércios, supermercados, que comercializam essas rosas. Por exemplo, você vai no Carrefour ou vai na Leroy Merlin, você tem orquídeas, né, sendo comercializadas. Então, essas orquídeas, elas têm um prazo de comercialização, vamos supor, eu não sei quantos dias, 15 dias, 20 dias, não sei. Depois elas começam a perder as características, e se elas não são comercializadas, elas têm que ser descartadas. Então, essa empresa, ela desenvolveu, eu tenho aqui, eu acho que já é outro assunto aqui, já é outro assunto, mas tem uma foto da empreendedora aqui, e é essa loira aqui, né? Então, eu conversei com ela, e ela disse o seguinte, que o que é que eles faziam? Então, eles faziam convênios com as empresas que organizavam casamentos, e aí eles faziam as coletas dessas rosas,
E essas rosas, elas então eram destinadas para, por exemplo, hospitais, onde tinham pessoas doentes, ou instituições de caridade também, asilos de velhos. Então, eles faziam tinham cuidado de coletar essas rosas e reutilizavam essas rosas com outros propósitos, dando uma segunda vida para as rosas. E um outro momento também é a questão da reciclagem, da compostagem orgânica dessas rosas, né? Então, são 4 exemplos interessantes que eu observei aí, tá certo? Aqui é uma outra empresa que eu observei em outro evento também, que é uma empresa de um poste inteligente, que aí essa empresa aí, em GoPlanet, ela tinha um dos produtos dela, era Smart Light, e no mesmo equipamento, no mesmo poste, ele servia como estação de carregamento de smartphone, poste de iluminação, ponto de internet, e servia também com detectores e sensores das condições ambientais, como temperatura, fluxo de pessoas, podendo ainda acomodar câmeras de segurança que colaborem com o monitoramento do local onde eles estão instalados, né? Então, de repente, você tem, no caso, aí um quinto exemplo aí envolvendo tecnologia, né? Então, exemplos bem interessantes que a gente poderia colocar nesse conceito da economia circular. E uma coisa interessante também é que, depois eu vou estar compartilhando com vocês outros exemplos, aqui exemplo de, isso gera uma oportunidade muito grande de empregos, né? Aqui no caso uma empresa chamada Tasteware, né? Que aqui em Xangai, e aí ela colocando as características do cargo, assim, muitas empresas internacionais procurando profissionais que tenham conhecimento para estar atuando nessa área relacionada à questão da economia circular. Aqui é um exemplo de como é que essa Tasteware ela trabalha em relação ao contexto da economia circular. Então, nesse gráfico aqui, a letra está um pouco pequena aí, mas você teria o plástico PET, das garrafas PET. Essas garrafas PET, elas estariam sendo trituradas, transformadas em flocos. Esses flocos, primeiro as garrafas seriam lavadas, as etiquetas removidas, e esse material seria seco. Depois isso seria transformado em flocos, né? Esses flocos seriam lavados novamente, e esses flocos, então, eles seriam derretidos e seriam transformados em pellets, né? Ele seria granulado, moldado em pequenos pellets, e depois eles passaria por um processo de extrusão para se transformar em fios, né? Esse pellet, ele passa numa máquina que vai esquentar esses pellets e vai passar por uma extrusora, e isso vai se transformar no fio. E o fio vai se transformar em um tecido, tá certo? E o tecido vai se transformar num novo produto, né? Num produto final. Então, isso mostrando, de repente, como é que de repente algo que seria considerado resíduo, como as garrafas PET, elas poderiam estar sendo transformadas em produtos finais aí. Esse estudo aqui da Yale, né, da Yale University, ela coloca a escola de Yale School of Forestry and Environmental Studies, ela coloca o seguinte, que o mundo consome 100 bilhões de toneladas de materiais todo ano. E aqui ela colocando as emergências climáticas e da vida selvagem são motivadas pela extração insustentável de combustíveis fósseis, metais, material de construção e árvores. Os autores do relatório alertam que tratar os recursos do mundo como ilimitado está levando a um desastre global. Os materiais utilizados pela economia global quadriplicaram desde 1970, muito mais rápido que a população que dobrou, né? Então, isso uma grande pressão na produção de recursos materiais. Então, se coloca o desafio de, ao invés de estar
continuamente buscando a extração dessas matérias-primas de fontes naturais, e se procurasse reutilizar os recursos que foram descartados, né, e muitos desses materiais, de repente, estariam em aterro sanitário, que poderiam ter uma segunda vida, ou evitar até que esses resíduos eles cheguem aos aterros sanitários, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, em Natal, grande parte do nosso resíduo vai para o aterro sanitário. Eu acredito que menos de 1% do resíduo produzido em Natal ele é reciclado. Então, nós temos grandes desafios em relação à questão da reciclagem e da economia circular. Então, como é que a gente pode promover isso, né? Isso é uma das grandes... como é que isso pode ser mais implementado, pode ser mais operacional na cidade de Natal. Então, essa é uma das grandes questões que a gente coloca. Agora, assim, Professor? só um instante. Oi. É uma Tá com problema dúvida. aí? Não, Vocês uma não estão conseguindo ver a tela, não, do vídeo? Tá aparecendo. Ah, tá. Era uma dúvida. Em relação à Política Nacional de Tá Resíduos aparecendo, né? Sólidos, tem essa exigência da empresa Sim. ela ser obrigada a reciclar suas embalagens? Você me ouviu? Isso é cobrado, mas o que acontece é que... Ouvi bem, sim. Isso está na lei, mas infelizmente não está sendo cumprido, né? Porque não tem fiscalização, né? Então, assim, quando uma lei como a lei 2.305, a lei de resíduos sólidos, que é uma das leis que a gente vai estar estudando na próxima semana, eu acho que a próxima semana ou é na outra, ela é uma lei muito completa, mas, assim, infelizmente ela não está existindo uma fiscalização da lei para o cumprimento dela, né? Mas, assim, a lei ela é fantástica no papinho. Infelizmente, não há uma fiscalização para observar esse cumprimento, né? Sim. O senhor sabe se alguma empresa aqui no Brasil ela atende essa Concorda? política de reciclagem das suas embalagens? É uma boa. Tem Eu acredito algumas que que, já existem, eu não sei se é assim, não completamente, existe uma fiscalização. sabe, professor? Aquelas empresas que... O que é que acontece? Aquelas empresas que têm isso, certo? Que a gente vai estudando também. Na ISO 14001, um dos pontos da ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, é ela atender todos os requisitos legais. Então, aquelas empresas que elas adotam, que ela de gestão ambiental, o sistema de gestão ambiental, elas realizam, tá certo? Porque muitas vezes já é de uma cultura dela, então, geralmente, ela tem a ISO 14001 e a ISO 9001, que é de gestão, né? Gestão da qualidade. Então, por exemplo, uma empresa que assim, eu tive a oportunidade de conhecer, que inclusive um dos alunos era de engenharia da produção, ele era estagiário lá, era a Moura do B, né? A Moura do B, que é uma empresa da área de construção civil. E a Moura do B, na época, a gente visitou uma obra dela que é próximo ali ao Tribunal Regional Eleitoral, um prédio ali em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, e eles eram muito responsáveis com a questão ambiental, todo o resíduo da construção civil era destinado corretamente, o resíduo da construção civil, e realmente eles cumpriam.
Eu sei, assim, que existe uma fiscalização maior para, por exemplo, a questão do resíduo de construção civil e os resíduos, o RSS, que é o resíduo sólido de saúde, que são os resíduos dos hospitais, dos laboratórios. Aí existe um cuidado de uma destinação maior desses resíduos, mas eles não são recicláveis, muitas vezes eles não são reciclados, eles são destinados corretamente, sabe? Mas, assim, se assim, um primeiro momento, assim, uma coisa positiva seria a destinação correta, e outra coisa mais positiva seria, além da destinação correta, seria a reciclagem desses resíduos. Né? Por exemplo, no caso, tem uma empresa, no caso, a reciclagem dos resíduos da construção civil, tem uma empresa do Grupo Duarte, que a gente chegou a visitar também, em engenharia da produção. Eles funcionam lá em São Gonçalo do Amarante, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, ali na BR-406. E lá eles faziam a reciclagem do resíduo, o resíduo de construção civil, uma empresa que eles faziam essa reciclagem. Então, quando consegue fazer, é muito bom, né? Agora tem que ter uma fiscalização maior, tá entendendo? Sim, Então, eu vou obrigada. voltar aqui para o vídeo aqui. Tá, de nada. Circular, como que ele já os fundadores da Biofilha. Eu estou aqui a convite do pessoal da aldeia para apresentar para vocês o conceito de economia circular, como que ele já está afetando a vida de vocês. O primeiro passo é entender o que é economia circular. A economia circular é uma alternativa em que você extrai o máximo de valor dos produtos de forma diferente de como funciona uma economia linear hoje. Como funciona uma economia linear? Você tem a produção do produto, você tem o consumo dele e o descarte em algum momento, por exemplo, em um aterro sanitário. No caso, por exemplo, de lâmpadas, você tem a produção de uma lâmpada, você tem o consumo dela e depois... Professor, o áudio não está muito legal para a gente está ouvindo bem baixo. 10 anos, porque tem vários países que estão assumindo o compromisso de mudar toda essa indústria para a economia circular. Em 2050, toda a indústria vai mudar para a economia circular. Como é que isso está acontecendo? Por exemplo, numa empresa holandesa como a Philips, eles estão parando de vender lâmpadas para oferecer a luz como um serviço. Então, eles estão fazendo locação de lâmpadas, oferecendo manutenção delas, garantia, fazendo projeto, ao invés de fazer só a lâmpada, a venda do produto. Tem outras empresas, por exemplo, como a Renault, eles tiveram uma estimativa que para produzir carros elétricos, em um plano de 20 anos, não existe matéria-prima no mundo para construir, fabricar os carros que eles precisam. Então, eles já precisaram repensar o modelo de negócio da Renault para que eles consigam recuperar o carro em determinado momento e fabricar novamente com as peças que eles já fabricaram na primeira vez. E como é que isso tem afetado a minha vida e a minha vida pessoal e profissional? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês saberem como é que vocês podem aplicar na vida de vocês também. Na minha vida pessoal, acabou que, conhecendo mais sobre economia circular, toda a minha rotina se adaptando para isso. E hoje, o que eu vejo é que, por exemplo, eu trabalho aqui num escritório de coworking, que eu trabalho aqui na aldeia. Para quem não conhece o que é um escritório de coworking, é um escritório compartilhado. Existem empresas e organizações que trabalham. O conceito de você não precisar de um escritório seu para conseguir desenvolver a sua empresa é o conceito-chave da economia circular. Um outro exemplo de como que eu consegui aplicar isso no meu dia a dia é que eu moro em um apartamento de Airbnb. Quem não conhece o site do Airbnb, é um site de reserva de casas, quartos, apartamentos. Eu aloquei um apartamento inteiro por 5 meses, então ele veio já com nenhum móvel e eu divido o apartamento ainda com 2 amigos meus. Outro exemplo de como eu consegui aplicar isso na minha vida pessoal é que hoje eu não tenho um carro. Eu ando de bicicleta no meu dia a dia, de transporte público, e quando eu preciso de um carro, eu peço, por exemplo, os aplicativos do Uber, do Cabify, ou quando eu preciso fazer uma viagem à distância, muitas vezes eu pego uma viagem com o BlaBlaCar, que é uma viagem bem parecida com o Uber, só que você consegue viajar para outra cidade. Então, com tudo isso, eu percebi que trouxe um impacto muito grande na minha vida e que eu acho que pode trazer na vida de vocês também. O primeiro grande impacto é a economia que gerou meu dia a dia, porque não tive que comprar produtos meus e sim compartilhar eles. E a segundo grande impacto
vida o network, as redes que eu construí através disso. Então, hoje, eu tenho contato direto com os donos do apartamento onde eu moro. Aqui no coworking, eu sempre tendo conexões com outras pessoas que trabalham ao invés de estar num espaço só, fechado para mim. Então, por exemplo, com transporte também, eu acabo compartilhando minhas corridas e conhecendo pessoas através disso. Impactou bastante a minha economia network. Como que eu fiz para minha vida pessoal, era a segunda coisa que hoje, com a economia circular, você consegue construir, através de processos criativos, novos modelos de negócio. Para quem está vivendo hoje períodos de crise, a gente consegue identificar novas oportunidades. Eu fui um estudante de engenharia de produção que me falou isso. Um curso que eu dei para a economia circular, que antes, na engenharia de produção, ele tinha o pensamento que tudo já existe, tudo já foi fabricado, tudo já foi pensado no mundo. Mas quando você pensa como você pode recuperar produtos para reutilização, reciclagem, por exemplo, você consegue ver oportunidades em todo lugar. Então, hoje, eu estou trabalhando faz eficiência de energia, repensando em novos modelos de negócio para trazer para os clientes. Então, eu trabalho, por exemplo, com locação de lâmpadas. A gente faz o trabalho com o cliente de eficiência de energia como é convencional, mas ao invés do cliente fazer um pagamento inicial, ele consegue fazer um aluguel de lâmpadas por um período longo. Existem empresas que estão trabalhando isso, como eu sei da Philips antes, e também tem uma empresa brasileira que chama Brightness. E essa é uma grande oportunidade, especialmente para as startups e para as empresas de pequeno porte, porque essas empresas conseguem trazer resultados rápidos para as empresas grandes. Então, numa dessas, você pode fazer como a gente fez, que é fazer parceria com empresas grandes para ajudar eles a sobreviver nessa nova economia. O grande resultado que isso trouxe para a nossa vida dentro da Biofilia é, literalmente, o sucesso do nosso negócio. Então, a gente viu a oportunidade de fechar projetos que antes não seriam possíveis, porque, por exemplo, o cliente não tem um aporte para fazer um investimento grande. Foi o que aconteceu logo no início do nosso trabalho, em que a gente viu a necessidade de trabalhar com economia circular. Um segundo grande impacto que trouxe para a nossa vida na Biofilia, e que eu espero que traga para vocês também, com a criação desses novos modelos de negócios, é construir relações de ganha-ganha, em que você se preocupa genuinamente com o que o cliente realmente precisa e repensa em como trazer essa solução para eles através da economia circular. Se você tem alguma dúvida sobre o que é economia circular e você quer saber mais sobre algum tema, deixe um comentário aqui e eu vou responder e ajudar vocês com o que for possível. Se vocês tiverem sugestão, deixe um comentário aqui pro pessoal. Tchau. Oi, pessoal, legal, né, o vídeo, vocês querem comentar alguma coisa? Algum comentário? Professor, na realidade, a gente não conseguiu ouvir muito bem o áudio. Acho que o senhor não conseguiu escutar quando eu falei, mas o áudio estava bem baixo do vídeo para a gente. E foi? Vixe, Maria. O professor não deu. E eu não estava olhando o chat, né? E como é que eu faço, hein? Eu tiro o meu áudio? Como é que é? Eu desligo meu áudio. Será que eu desligando meu áudio vocês conseguem escutar o vídeo? Conectar o seu fone de ouvido para o microfone do computador conseguir captar o áudio do próprio vídeo. Ou então, joga o link pra gente. Se tiver o link, é isso que eu ia falar. Caso o senhor tivesse o link, você poderia jogar o link pra gente e a gente acessaria pelo nosso. Eu tenho Eu link. acho que compartilhando do Google Chrome, você colocando que compartilhar de janela, eu acho que o áudio fica melhor. No Google Chrome, né? É para aqueles que eu tô usando. No Meet, não, no próprio Meet, quando você coloca, eu não sei se aparece, mas tipo, que você compartilha só uma guia, aí tem aqui embaixo, ideal para vídeo e animação. Eu acho que o áudio fica melhor. Não. Então vamos. Tem outro vídeo para a gente assistir. Eu vou compartilhar os links com vocês. Aí vocês podem ver, assistir melhor, tá? Tem outro vídeo que eu quero compartilhar aqui. A gente aproveita e testa, tá? Só um instante. Como é que agora aqui não tá dando certo, não? Uma guia do Opera, compartilhar. Deixa eu ver se vai dar certo aqui.
me escutando? Sim. Sim. Tem um outro vídeo que eu queria mostrar para vocês, é esse aqui, peraí. Esse aqui tem uma legenda, tá? Esse aqui, se bem que é uma legenda em inglês. Peraí. Então, eu vou apresentar. It's just one idea that's part of the circular economy. Circular economy, well, it helps to define the linear economy. Most organizations today operate in the linear economy, which is based on a take, make, and dispose model. For example, if you Pessoal, vocês, nesse caso aí, vocês conseguiram escutar bem? Não, agora não está apresentando. Mas o áudio que estava passando aí estava melhor para vocês? Não, Eu não achei está melhor passando que o o do vídeo agora outro não, vídeo. pessoal. Eu parei o vídeo. Eu Pronto, acho né? que Eu tava vou um fazer pouco o seguinte, eu vou melhor. colocar mais alto também, tá? Colocando um pouco mais alto. Ah, tá, pode ter sido isso. Então tá, então eu vou começar de novo esse vídeo aí, tá? Só um instante. Esse, no caso, ele tá com as legendas em inglês, tá? É que tá começando. A Companhia Vale do foi fundada em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas. E após inúmeras fusões e mudanças societárias, a empresa... Here's an idea. What if you Professor, sua tela não está compartilhando ainda não, professor. instead you lease like you lease a car or one idea that's Não tá compartilhando, não? Tá não, não tá aparecendo aqui não. Não sei se talvez seja só pra mim. Tá, só um instante. E agora? Tá? Agora foi. Agora acho que... Tá, valeu, obrigado. What if you never had to buy a light bulb again? Instead, you lease like you lease a car or an apartment. It's just one idea that's part of the circular economy. Before we can understand the circular economy, well, it helps to define the linear economy. Most organizations today operate in the linear economy, which is based on a take and dispose model. So, for example, a light bulb company takes resources like glass or metal to manufacture its products. The company makes the bulb and sells it to a customer like me who uses it. Once the light bulb burns out, I dispose of it. It's likely neither the company nor I will ever see that light bulb again. For a light bulb company, tries to buy materials for the lowest cost possible and to sell as many bulbs as possible. This model operates as if there are infinite glass or metal in the world. But you and I know that's not the case. That's why the circular economy is like their client. A company in the circular economy doesn't just recycle products, but maintains ownership of them all along. So the model looks more like this: make, use, and return. Let's go back to the light bulb example. Instead of buying bulbs, this office in London leases its light from Philips Lighting. It signs a 15-year lease for the service and pays a fee each quarter. Philips still owns the actual light bulbs and provides maintenance and replacement at no extra cost. This model gives Philips the incentive to energy-efficient light bulbs, and it saves the office money with fixed lighting costs. It's a radically different business model that makes companies more like service providers than sellers of a physical product. It turns out lots of companies are looking small. Take H&M, one of the world's largest clothing retailers.
It's working on a strategy to become 100% circular. The company collects old garments in its stores and recycles them. Since 2013, and says it has gathered more than 55,000 tons of fabric to reuse for new garments. Some governments are getting on board with the circular economy. The European Union adopted an action plan in 2016 aiming to make supply chains, you guessed it, more circular. This includes everything from production to consumption, repair, and manufacturing, and waste management. The point isn't just to become more green and create environmental benefits. There should be economic benefits too. One report estimated a shift toward the circular economy increased GDP by an additional 12 percentage points by 2050. But moving from the linear economy to the circular economy also brings costs. Companies would need to redesign their supply chains and products in order for them to be used again and again. Manufacturers might be burdened with disposing and recycling. A recent report found only 22% of UK companies are trying to generate value from products that are returned for recycling or refurbishment. It's estimated the cost of transitioning to a fully efficient reuse and recycling system across Europe could be as much as 108 billion euros, roughly $130 billion. Cost is one thing. Changing people's mindset is another. And that's what it'll take for the circular economy to go from an idea to reality for everyone. Então, pessoal, ficou melhor de assistir esse vídeo aí? Deu certo? Beleza. Pessoal, comentários. Dá para comentar muita coisa disso aí. Dessa questão de modelo de negócio, como é que isso está mudando, né? Alguém que deseja comentar? Então, você tem, por exemplo, ele falou... Pode comentar, Letícia. Não, uma coisa que eu penso só é que eu acho que essas mudanças elas estão acontecendo de uma maneira muito lenta, porque isso já era uma coisa que a gente ouvia falar, tipo, desde que eu sou pequena, assim, nas escolas os professores já comentavam que isso já era uma tendência, e mesmo assim hoje a gente ainda vê, como o senhor mesmo falou, não há fiscalização e as empresas pouco implementam, né? Isso, Agora, isso é muito mais forte, por exemplo, na Europa, né? Assim, na Europa a gente vê isso, os Estados Unidos, eles também não dão muita atenção para isso, assim como deveriam dar, mas, por exemplo, na Europa está muito forte. E isso também é um dos temas da discussão que a gente vai ter agora daqui a pouco, tá? Um trabalho que eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Então, na Europa é muito forte isso. E o que é que a pessoa diz? Não, o que é que a Europa tem a ver com a gente? Eu vou dar uma explicada daqui a pouco aí. Mas, por exemplo, isso você veja que tem algumas empresas de veículo que eles não estão mais vendendo veículos, eles estão vendendo, não é mais uma empresa de carros, é uma empresa de serviço, que ela vende, por exemplo, você ter o serviço de transporte. Então, você vai pagar uma taxa por mês ou por ano, para você ter um acesso ao carro, e então você paga pelo serviço de ter o carro, mas você não tem você não tem a propriedade do carro. Então, isso é o exemplo que ela falou aí da Philips, né? Outra menina falou também do caso da Philips. Então, em alguns casos, a Philips ela está vendendo o serviço da iluminação dos escritórios, por exemplo. Então, a pessoa vai pagar uma taxa, um valor, e ela falou que uma das vantagens que você pode ter num contrato que você faz com a Philips, você já teria um valor fixo para o ano todo. Então, vamos supor, um valor R$1.000, por exemplo. Então, isso é interessante. Assim, aí, se tiver problema na lâmpada, a Philips vai lá e repara a lâmpada. Então, isso é uma das coisas interessantes, os modelos de negócio que vão estar mudando aí, né? Isso gera muita oportunidade para empreendedorismo nessa área aí. Tem mais um vídeo, que esse é um vídeo um pouco maior, é um vídeo de uns 10 minutos.
Esse é português de Portugal, certo? Eu vou... Só um instante. Tem várias empresas que elas estão começando a aplicar isso. Por exemplo, a Boticário, ela tem um programa há anos e eles recebem a sua embalagem antiga e te dão desconto nos novos produtos. Daí é uma nova oportunidade para as empresas de fidelizar o cliente, porque ele vai lá, vai voltar na empresa, ao invés de só deixar a embalagem, vai comprar um perfume, vai fazer outra coisa. E de também conseguir a embalagem de volta, porque é muito difícil, a pessoa só quer jogar em casa e pronto, né? Uhum. É verdade. E aí gera essa questão do interesse também, essa questão do relacionamento com o cliente, né? Então isso funciona bem, né? Assim, para estar gerando a volta dele ao estabelecimento, né? Pessoal, é o seguinte, esse próximo vídeo eu vou estar compartilhando agora o link, tá? Só um instantinho que está dando um probleminha aqui para compartilhar. Pronto, tá o link aí do próximo vídeo que a gente vai assistir, tá? Quem quiser assistir agora aqui e assistir agora com todo mundo. Começar. Tá no grupo do WhatsApp. Posso colocar aqui também, no próprio chat aqui também. Peraí. Tá no chat também aí o link desse próximo vídeo. No mundo natural não existem aterros. Os materiais circulam, a energia vem do sol, a natureza cresce, morre e é absorvida naturalmente, retomando a natureza em forma de nutrientes, em segurança, e isso resulta e é completamente natural. Infelizmente, nós humanos adotamos uma abordagem linear, extrair, produzir e descartar. E no setor da construção ainda é mais grave pela dimensão dos seus componentes e por todos os resíduos gerados. É que um edifício é construído e no final da sua vida útil é demolido, produzindo montanhas de resíduos que muitas vezes são depositados em locais ilegais, gerando um enorme impacto ambiental. E cada vez que nós, arquitetos e outros responsáveis pelo setor da construção, pensamos num edifício, não nos devemos esquecer que estamos a pensar em consumir novos recursos e a usar ainda mais recursos para os produzir. E o pior de tudo é que mais tarde estes produtos tornar-se-ão resíduos. E isto não pode funcionar a longo prazo. Se a natureza funciona no modelo circular, por que não fazermos o mesmo? Vamos fazer com que os resíduos se possam tornar nutrientes para novas utilizações na construção. Vamos valorizá-los. Damos alguns exemplos. As peças de sanitários podem ser desmontadas cuidadosamente e reutilizadas em futuros projetos. O mesmo se aplica a outros elementos como portas, bancas de cozinha e torneiras que podem ser retiradas intactas e reutilizadas ou restauradas, adquirindo uma nova vida. E caso os materiais não possam ser reutilizados tal qual estão, devem ser encaminhados adequadamente para serem reintroduzidos em novos processos produtivos através de reciclagem, evitando que acabem em aterro. Felizmente já há empresas que repensam e redesenham os seus materiais tendo em consideração este princípio, criando materiais seguros e recicláveis de forma a tornarem-se nutrientes em novos processos produtivos. A cortiça, por exemplo, é um material que ilustra de forma excelente este propósito. A Amorim Isolamentos produz isolamento em cortiça através de um processo industrial
que não recorre a aditivos e tem um baixo consumo energético. No seu processo produtivo recorre a biomassa, ao pó de cortiça, para garantir mais de 90% das necessidades energéticas. Este é um dos melhores exemplos de material para isolar um edifício, natural, renovável e sem qualquer impacto na sua produção. É-nos oferecido pela natureza de forma completamente inesgotável através da casca de sobreiro que se regenera de 9 em 9 anos. No seu processo de fabrico não é adicionado qualquer químico, uma vez que o seu aglutinante é o resultado do aquecimento da própria cortiça, além de que conserva as suas características inalteráveis por mais de 50 anos. O que significa que este material poderá ser sempre reutilizado ou reintroduzido em novos processos, através da reciclagem, transformando-se assim num novo nutriente, não produzindo qualquer resíduo. Recicladas da Girtec. Estas divisórias devem ser executadas em mais leves, fáceis e higiênicos e que não gerem resíduos durante a obra. São habitualmente feitas em placas de gesso e papel, mas esta empresa utiliza na sua produção papel reciclado e o gesso é proveniente das centrais termoelétricas. Isso mesmo, é gerado durante o tratamento dos gases de combustão das centrais, fazendo um aproveitamento deste resíduo que é agora um nutriente e classificado como um subproduto que entrará na economia circular deste setor. Além de que a placa, depois de produzida, é muito fácil de manusear e aplicar em obra, sendo a ação mecânica. Isto possibilita no final da vida útil a sua construção e reconstrução. Outro material infinitamente reciclável é o vidro, um grande exemplo do que é a economia circular neste setor. Apesar de não ser um material biodegradável, é 100% reciclável e não perde qualidade nem pureza na sua composição, sendo que a produção de novos vidros pode utilizar os cascos do vidro partido, reduzindo necessidades energéticas para fundir nova massa e diminuindo o consumo de matéria-prima. Outra das boas práticas da empresa que produz o vidro Climalit Plus da Saint-Gobain é que a água usada está em circuito fechado, sendo assim totalmente reutilizada num processo circular. O vidro é um material essencial e nobre em qualquer projeto de arquitetura. Se bem utilizado, potencia a iluminação natural e otimiza os consumos energéticos para a climatização. É um material extremamente durável, reutilizável e reciclável, indo completamente ao encontro do ciclo da economia circular no setor da construção. Falemos das coberturas. Existe no mercado uma placa chamada de subtelha que é colocada de forma muito fácil e rápida por baixo da telha. Tem como objetivo permitir a ventilação da cobertura, o que evita a acumulação de umidades e formação de calor. Este material é fabricado com recurso a materiais recicláveis e outros subprodutos, ou seja, são nutrientes provenientes da reciclagem de produtos em fim de vida. Além de otimizar o funcionamento da cobertura, é um material reciclável e, por ser durável, pode ser desmontado e reutilizado como um novo nutriente. Já a lã de rocha, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é um material extremamente versátil no isolamento de edifícios, apresentando-nos a Rockwool várias soluções que vão ao encontro dos mais variados desenhos de arquitetura. Esta lã é proveniente de rocha, como o nome indica, uma das matérias-primas mais abundantes do planeta. Com um pedacinho mínimo de rocha é possível fabricar um produto em forma de lã ou de granulado com fantásticas propriedades de isolamento térmico, de segurança contra incêndio e de desempenho acústico para aplicação na construção. É um material reciclável e duradouro que pode facilmente ser removido para reciclagem para produzir novos produtos, quando um edifício termina a sua vida útil ou altera a sua utilização. Na verdade, esta lã pode ser reciclada vezes sem conta em nova lã de rocha, dando cumprimento integral à economia circular no setor da construção. O que é urgente fazer é repensar a fabricação dos nossos produtos de construção. E se não nos tornássemos donos deles e simplesmente os pedíssemos emprestados aos seus fabricantes?
É necessário desenhar os materiais e os edifícios para que possam ser novamente nutrientes em novas produções, aumentando-lhes a sua vida útil e o seu valor, criando prosperidade a longo prazo. Oi, pessoal. Conseguiram assistir aí? Pessoal que pegou o link. Só terminou, né? Beleza, eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? Então, assim, tem muita implicação do uso essa discussão da economia circular na área de construção civil, tá? Existem grandes implicações. Eu vou voltar aqui para a apresentação, só um instante. Vou falar de uma outra experiência nessa área de construção civil. Vou voltar para... pessoal, vou ver se eu coloco as notas daqui para amanhã, tá? As notas da primeira avaliação. Compartilhando a tela aqui. Oi, Professor, alguma rapidinho, pergunta? em relação a eu que apresentei hoje, Raul, a parte escrita eu te envio hoje, como é que fica? Pode ser. É para onde que eu envio? Tá? É para o meu e-mail, vou colocar aqui meu e-mail aqui de novo aqui. Tranquilo, obrigado. Vou voltar aqui para a apresentação. Eu estou compartilhando na tela? Estou, né? Vamos lá. Relacionado um pouco a essa questão da construção civil, o uso de materiais na construção civil, eu criei no interior aqui do Rio Grande do Norte, na cidade de Caiçara do Rio do Vento, esse núcleo de pesquisa Engenharia, Ciência e Sustentabilidade do Semiárido. E funciona lá também essa questão do Semiárido de Lab, né? Então, lá a gente trabalha com essa questão do uso de resíduos para a construção civil. Então, isso aqui é uma... Professor, não está aparecendo, não, sua apresentação. Não tá? Era para... Ah, tá, não tá, não. Tá, obrigado, hein? Eu acho que... Pronto. Agora tá, né? Agora tá? Tá uma tela branca? Sim, tá. Pronto. Então, isso aí é a questão do NUPEX, né, que funciona lá em Caiçara do Rio do Vento, na BR-304, aqui a 100 quilômetros aqui de Natal.
e lá a gente trabalha com a questão de uso do resíduo para a construção civil. Então, se tiver algum aluno de construção civil, vai ver aqui a questão do corpo de prova sendo utilizado. Então, vários materiais aqui nessas construções são resíduos. E, no caso, essa construção aqui que vocês estão vendo na foto, ela foi feita com garrafa PET, né? Ela tem garrafa Professor, PET. Oi? sua apresentação não está aparecendo mais. Não tá? Não, ela saiu agora. Não tá para todo mundo ou não tá só para você? O pessoal está dizendo aqui que está para eles também, não está aparecendo mais. Não tá algum problema. Como se estivesse caindo, né? Isso. Vamos ver se vai agora. Eu vou tirar a minha imagem, tá? Porque pode ser a questão da banda. Agora, tá aparecendo? Agora tá. Pronto. Essa construção aí, ela foi feita, ela tem garrafa PET nas paredes, tá? Aqui as crianças visitando. Aqui é uma segunda construção. Aqui foi objeto também de um trabalho de conclusão de curso de Engenharia da Produção, de Luiz Vaz. A gente fez um cálculo, por exemplo, quantas garrafas teriam no metro quadrado. Nesse caso aí, a gente utilizou garrafa long neck. Aqui tem garrafas de Heineken. O pessoal brinca perguntando quem foi que tomou essa cerveja toda aí, essas garrafas que estão nessas paredes aí. E os estudantes visitando, fazendo visita lá nesse local, que ficou uma espécie de um local turístico. Aqui foi uma terceira construção que feita com pneu, né? As paredes feitas com pneu, e dentro funciona uma espécie de um museu, né? Aqui no meio também a gente viu isso aqui em Los Angeles também, aqui a gente fez um balcão também com livros que não eram livros já sem utilidade. E aqui os estudantes fazendo a visita aí nessa construção feita com pneu. E aqui um outro projeto é um castelo que está sendo feito de garrafas também, mas ele deve estar sendo concluído no próximo ano, esse projeto aí. Então, apresentar para vocês, depois quem tiver interesse em conhecer aí pós-pandemia, ou ver alguma parceria em relação a esses projetos aí, a gente tem interesse em estar vendo alguma parceria em relação a visitas, algum projeto que possa estar explorando essas iniciativas aí, tá certo? E tá relacionado ao que a gente estava vendo nesse último vídeo aí, que é a questão da economia circular e a questão dos resíduos de construção civil. Agora é o seguinte, sim, aqui tem mais uma foto, os estudantes visitando, aqui os estudantes da cidade de Lages fazendo uma visita lá nesse local. Deixa eu voltar aqui para o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Uma visita técnica lá é bom. E pena que está com esse problema do Covid aí, né? A gente está esperando que volte à normalidade isso aí. Então, seguinte, pessoal, a gente vai ter uma atividade agora, porque o seguinte, a União Europeia, ela lançou esse plano aqui, tá certo? Que é o Plano de Ação da Economia Circular para uma Europa limpa e mais competitiva, certo? Esse documento aí. Eu vou copiar depois o link para vocês daqui a pouco, a gente vai ter uma atividade em cima dele. E aí o que a gente estava conversando era assim, o que é que isso tem a ver, o que é que a Europa tem a ver com o Rio Grande do Norte, com a nossa realidade, né? O que é que de repente a gente está falando de economia circular na Europa, e a gente está aqui no Rio Grande do Norte, qual a relação que a gente pode construir? Então, o que eu participei de um evento hoje, que foi da PIEX, que é um programa da Agência de Exportações, a Apex, e isso foi alguns prints que eu dei dessa apresentação que teve hoje, que ele traçou o perfil do Estado em relação a oportunidades de exportações e investimento. Essa apresentação foi hoje. E teve um pessoal de Brasília fazendo essa apresentação também. E aqui nesse slide aqui mostra
as cidades mais exportadoras do Rio Grande do Norte. Aqui ficou muito ruim aqui na apresentação da pessoa que fez, mas a cidade que mais exporta é a cidade de Mossoró, e está nessa conta aí a questão dos melões, melancia, mamão papaya, coco, castanha, castanha de caju e também sal. Então, a cidade que mais exporta é a cidade de Mossoró, que corresponde a 37%, aliás, 59% da exportação o maior produtor de melão do mundo é o Rio Grande do Norte, né? Se o Rio Grande do Norte fosse um país, ele já seria por si só o maior exportador. E também somos grandes exportadores de sal também. Depois de Mossoró vem Natal, a parte de tecido de algodão, peixe fresco, né, filés de peixe, carnes de peixe, principalmente o atum, né, que existe inclusive alguns galpões lá no bairro da Ribeira. Os produtos de origem animal, e depois, em terceiro lugar, vem São Gonçalo do Amarante, porque alguns aviões da Embraer e alguns motores da Embraer foram exportados a partir do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Então, ficou contando como sendo uma exportação de motores e turbinas, mas, na verdade, esses motores, turbinas e aviões não são produzidos aqui, né? Mas a classificação é essa aqui. E aí, assim, em relação a alguns setores, o que é mais exportado no Rio Grande do Norte é a questão do melão, depois outras frutas, derivados de petróleo, tecidos de algodão, avião, motor, castanha de caju, sal, peixes congelados, outros produtos de origem animal. E aí, por que eu estou apresentando esses produtos que estão sendo exportados aqui? Porque muitos desses produtos, eles estão sendo exportados para a Europa, tá certo? E então, por exemplo, o importador lá, então, por exemplo, nós temos uma grande empresa, que é a empresa, acredito, talvez seja um dos maiores empregadores, o maior empregador privado no estado hoje, é a empresa chamada Agrícola Famosa, que funciona lá em Mossoró, e eles têm produção em várias cidades da região oeste do estado, né, Baraunas, várias cidades ali da região. Então, grande parte do melão que eles produzem vai para o mercado europeu. Então, o que é que acontece? Eles lá, com a questão, voltando aqui para a questão do plano de economia circular, eles vão colocar exigências não só para os produtos que são comercializados, são produzidos na Europa, mas os produtos que são importados por eles também. Então, isso acaba tendo um impacto no Rio Grande do Norte. Então, eles, de repente, a embalagem, o tipo de embalagem que vai condicionar o melão, o tipo de caixa, de repente, eles têm que fazer alguma mudança, tá entendendo? Ou o próprio produto em si, de repente, ele vai ter que ter, sei lá, alguma característica diferente, que agora eu não sei dizer para você qual é, mas então acaba tendo um impacto no mercado do Rio Grande do Norte também. Então, esse documento, que não é um documento grande, esse documento desse plano de ação da União Europeia, ele traz várias características, uma introdução, a questão da política, o modelo, né, o modelo de política para o produto sustentável, valores chaves, né, produtos chaves de cadeia de valor, um quarto tópico que ele fala de menos resíduo e mais valor, o quinto, fazendo a circularidade trabalhar para pessoas, regiões e cidades, e depois ações integradas, e por último, lidando com os esforços no nível global. Então, inicialmente, nesse documento aí, ele traz aí alguns desafios até 2050. Ele fala que nós consumimos 3 vezes mais do que o planeta pode suportar. Então, isso é insustentável, né, essa característica atual. Metade dos gases de efeito estufa e mais de 90% da biodiversidade foi perdida, e existe estresse hídrico, né,
vindo da extração de recursos e processamento, então isso é um dos elementos de preocupação. Então isso coloca a necessidade de escalar a economia circular, né, para isso ser uma temática que ele chama mainstream, né, quer dizer, isso está presente nos discursos dos líderes, né, dos líderes europeus, das várias nações europeias, né. Então, eles colocam isso como uma ambição. Então, ele coloca que a comunidade europeia precisa acelerar essa transição para uma economia de crescimento regenerativo, tá certo? Mantendo o consumo de recursos dentro dos limites planetários, reduzindo o consumo, a pegada e dobrando o uso de materiais reciclados ou circulares, né, ao longo dessa década, né? Dessa década que ele está colocando, então seria de agora 2021 a 2030, tá certo? Então são esse documento ele mostra o comprometimento da União Europeia com essa questão, a prioridade que eles estão dando a isso, né? Infelizmente isso não entrou ainda na agenda dos governos brasileiros, nem dos governos passados, nem no governo atual, governo federal. Então existe uma expectativa que seria muito bom que fosse dada a valorização correta dessa temática, tá certo? E quanto a essa questão, então o que acontece? Esse documento é um documento sintético e bem feito, né? E eu estou propondo o seguinte, que a gente faça uma distribuição de alguns itens desse documento, agora são 8h34, e eu fiz uma distribuição aqui pelos grupos aqui, certo? Que seria o seguinte, a gente daria uma paradinha agora, eu compartilharia o documento com vocês, e eu vou compartilhar no WhatsApp, no WhatsApp e no chat agora, certo? Como é que seria a distribuição desses assuntos pelos grupos? Geralmente é só uma folha, então você estaria usando o Google Translate, certo? Para fazer a tradução desse item aí. E aí, na verdade, você não precisa preparar PowerPoint, não. É só falar um pouco rápido, alguém do grupo de vocês, se vocês escolherem alguém para estar falando, para dizer o que é que esse tópico ele está falando, certo? O que é que esse tópico que vocês pegaram aí, ele está discutindo. Por exemplo, então o grupo 5 aqui vai estar falando sobre baterias e veículos. Então, ele vai falar um pouco de forma um pouco sintética aí, o que é que o documento ele fala em relação à questão das baterias e veículos, certo? Então, seria mais ou menos uns 2 minutos por grupo, para a gente estar passando esses 14, 15 pontos que estão relacionados aí. Então, o conteúdo do documento é esse, é só uma folhinha que seria por grupo, e a gente pode contabilizar com uma das atividades também avaliativas também, tá certo? Eu vou voltar aqui para o chat aqui, ver o que está sendo discutido. Professor, nesse caso, então, é só conversar sobre o que a gente leu nesses minutos? Exatamente. É só vocês só não vão preparar PowerPoint, não. Vocês vão só dar uma lida e dizer assim, ó, no meu tópico, aqui sobre baterias, ele está falando que é importante que são esses aspectos aqui que a gente deve ter atenção, tá entendendo? Que a orientação para o governo, para as nações europeias é essa, tá entendendo? Então, Sim. basicamente é isso. Não tem mistério, não. Certo, Deixa eu só vamos nessa. compartilhar no grupo aqui. Eu estou compartilhando no WhatsApp o documento. Vou compartilhar agora no chat também o link. E vou compartilhar a questão da distribuição dos grupos, certo? Falando o que é que cada um vai ficar aqui. Professor, e eu que apresentei hoje sozinho, no caso eu posso entrar em algum grupo que não tenha 6, né? Você fica no grupo 14? 14? É o grupo, você fica junto com o pessoal do grupo 14, que eu acho que é um grupo pequenininho também. Vou compartilhar agora nos dois aqui. Compartilhei no chat e vou compartilhar no WhatsApp aqui, como é. Tá? Então, é só uma folhinha, assim, mais ou menos uma folha por grupo. Aí vocês dão uma lida, agora são 8h37. E aí a gente pode marcar de 9h10, dá mais ou menos 30 minutos.
Já é com intervalo, professor? É intervalo 10 minutos mais 20 minutos para ler, é isso? Isso, aí seria já esse, a gente dá essa parada aí de 30 minutos aí para vocês, né, fazerem alguma coisa e também, de repente, fazer essa leitura rápida aí desse conteúdo, só para... Professor, já que é rápido, você não acha, tipo, melhor começar antes, tipo, 9 horas e poder acabar um pouco antes, do que ficar até 10 e pouco? Não sei também. A gente não vai ficar até muito tarde, não, mas era bom um tempinho também para vocês. A gente pode marcar mais, ao invés de marcar 9 e 10, então marca de 9 horas, então, para terminar mais cedo, então. Já que é uma leitura rápida que vocês vão fazer, pode ser. Então fica 20 minutos aí, no caso de 8h40 às 9 horas. Dá tempo, eu acho. Tá ok? E aí a gente pode terminar mais cedo aí também. Beleza, né? Então pronto. Então, offline aqui, e aí 9 horas a gente começa de novo aí, tá bom? Valeu, um abraço. Até daqui a pouco.